1º de setembro, a oferta da viúva pobre. Marcos capítulo 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas correspondente a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, porém ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus estava ali diante do templo, num lugar, não estava dentro do templo, estava no pátio das mulheres. Era um lugar próximo do templo. E ali ficavam 13 caixas para que as pessoas depositassem a sua oferta ali. Essas caixas eram chamadas de gasofilácio. Jesus estava sentado ali no pátio do templo e vendo as pessoas quando depositavam as suas ofertas ali. Ele e os seus discípulos, possivelmente descansando ali um pouco. E observando, ele via que pessoas ricas e poderosas depositavam naqueles gasofilácios grandes quantias. E alguns até dentro, são moedas, né? Naquele tempo eram moedas. Eles colocavam dentro de um saquinho e não colocavam o saquinho lá dentro. Eles abriam a boca do saquinho e deixavam as moedas caírem para fazer bastante barulho, para que todos que estivessem ali perto ouvissem aquele barulho e vissem que aquela pessoa estava depositando uma grande quantidade de dinheiro ali. E assim ficassem admirados. Que homem bom! Que bênção para a igreja! Dar uma quantia tão grande assim. Aquilo já era o galardão deles. Eles procuravam ser vistos, ser reconhecidos. Eles eram muito ricos. Aquilo que eles estavam dando ali não representava muita coisa, não ia faltar para eles. Eles poderiam dar 100 vezes mais aquele valor, mas era um valor grande. E depois de serem honrados ali pelo público que estava ali passando ou também depositando a sua oferta, ele seguia a sua vida todo pomposo, contente, porque satisfez o seu ego de que eu sou uma pessoa boa mesmo, as pessoas até estão reconhecendo isso, eu dei uma grande oferta. Jesus observava aquilo. E aí, de repente, aparece uma senhora viúva, pobre, e deposita 2 moedas, cada moeda representando 1 quadrante. Ou seja, seria as 2 moedas
um total do valor de um dia de trabalho de um escravo, que praticamente não era nada, vamos dizer que seria o valor de 2 marmitex hoje, para ela sobreviver. A pessoa trabalhava para comer só e continuava pobre. Jamais ia ter condição de juntar dinheiro para ser rico. O pobre era considerado como um amaldiçoado de Deus. E o rico era considerado um abençoado de Deus. E até hoje nós vemos pessoas julgando assim. Isso não é verdade. Então a sociedade deixava aquela pessoa pobre para o resto da vida. E se o pobre que não podia trabalhar ficasse doente, ele certamente morreria. Porque o doente era considerado um amaldiçoado de Deus. Se foi amaldiçoado na pobreza, agora na doença era amaldiçoado 2 vezes. As pessoas tinham até medo de chegar perto e pegar aquela maldição para ele. Então, imagina a situação de um pobre. Agora nós estamos falando de um homem. Agora, uma mulher, na situação dela, pobre, certamente não tinha nem emprego. Ela deve ter ganhado aquele valor para a sua subsistência. Alguém, na sua misericórdia, deu aquelas moedinhas para ela comprar um prato de comida, um lanche, sei lá, qualquer coisa. Mas ela passando ali, diante dos gasofiláceos, ela sentiu no seu coração que deveria dar aquelas moedas, mesmo que pouquinhas, mas representava todo o seu coração, representava a entrega da sua vida. Ela queria ajudar na pregação do Evangelho. Ela sabia que os líderes roubavam as ofertas. Mas mesmo assim, ela fez a sua parte. Ela deu aquela oferta. As únicas 2 moedas que ela possuía. Ela não se preocupou agora o que ela ia comer? E agora, será que apareceria outra pessoa para lhe dar outras moedinhas? Ou ficaria em jejum aquele dia? Não se preocupou com isso. Ela atendeu a sua voz, a voz espiritual de Deus, dizendo: dê essas moedas. Confia em mim. E ela assim o fez. Talvez envergonhada diante daquele que deu tanto. O que é 2 moedinhas diante de um saco de moedas que esse homem deu? O povo ignorou a oferta dela. E talvez alguns vendo até balançaram a cabeça, dizendo: temos que suportar isso ainda para contar essa moedinha que não vale nada. Mas para ela era tudo o que ela tinha. Se ela tivesse mais, ela daria mais. Mas ela não tinha mais. Aquilo representou a doação da sua vida, da sua subsistência.
Então a sua fé foi admirada por Jesus. Talvez ninguém veja aquilo que a gente faz de bom. Aquilo que a gente faz, tropeça e faz alguma coisa ruim, aquilo se propaga, aquilo se torna algo que vai denegrir a nossa imagem, nosso caráter, e seremos julgados por isso. Fala-se em rodinhas daqui, dali, mas Jesus vê não só as aparências, mas vê o resultado da nossa vontade, da nossa sinceridade, da nossa honestidade, da nossa fidelidade. Ela não se preocupou tanto com o que os outros iam pensar. Ela fez a sua parte e saiu dali contente, porque pôde, de alguma forma, ajudar na obra de Deus, que ela tanto acreditava. Jesus, observando tudo aquilo, chama todos os seus discípulos, que estavam, quem sabe, um pouco distraídos para lá. Venham aqui. Vocês viram que todos os ricaços da cidade dão grandes somas? A gente pode escutar o barulho das moedas aqui? Sim, nós vimos, sim. Isso é uma bênção. Isso vai ajudar muito a obra de Deus. Mas vocês viram aquela viúva que deu 2 moedinhas com um valor muito pequeno? Sim, nós vemos. Nós vemos aquela viúva que deu aquela moedinha, aquelas 2 moedinhas. E ele disse: vou dizer uma coisa para vocês, uma verdade. Aquela viúva deu mais do que todos os que estão dando ofertas aqui hoje. O movimento está grande de todo mundo dando oferta, mas ninguém deu mais oferta do que essa viúva. Pode somar todas as moedas, a da viúva é a maior. Porque todos deram daquilo que estava sobrando. Não vai lhe fazer falta. Eles não estão fazendo nenhum sacrifício. Mas ela não. Ela deu tudo o que ela tinha da sua pobreza. Quem sabe ela vai ficar sem almoçar hoje? Sem jantar? Quem sabe? É uma oferta de sacrifício. Um sacrifício voluntário. Ninguém obrigou ela a fazer isso. Mas ela fez de coração. Sabe, com relação às ofertas e aos dízimos, nós deveríamos aprender alguma coisa. Às vezes nós precisamos que alguém, o pastor ou alguém lá da frente, faça um sermão bonito para nos convencer que devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então nós, muitas vezes, reagimos e começamos a ser fiéis. Mas chega um tempo, a gente vai enfraquecendo de novo. Há necessidade de outro sermão bonito ou sermão ríspido, chamando-nos até de ladrão, se roubássemos a Deus? Então a gente reage e passa a ser fiel de novo. Eu não quero ser chamado de ladrão. Será que esse é o motivo real de que Deus quer? Será que eu preciso que alguém venha chamar a minha atenção
para que eu seja fiel a Deus e devolva o que é dele? Será que eu preciso ser chamado a atenção para reconhecer as bênçãos de Deus e ofertar? Aquela viúva não precisou nada disso. E Jesus falou: é desse tipo de ofertas que eu quero. Quando seja uma oferta de sacrifício, mesmo que seja de sacrifício, correspondente a algo que vai custar algo para você, que acompanhe o seu coração. Não interessa se alguém vai roubar, se alguém vai usurpar desse dinheiro, não interessa, a minha parte eu estou fazendo. Então, Jesus sabia que os líderes iam roubar aquele dinheiro. Jesus sabia que os líderes estavam menosprezando uma oferta pequena. Jesus sabia que os líderes eram desonestos. Não interessa. Ele em nenhum momento disse, não dê oferta por causa disso. E nós hoje também temos que entender isso. Vamos fazer a nossa parte, porque você e nós seremos abençoados. Agora, se alguém dali para frente fizer alguma coisa errada, o dinheiro é de Deus. Não precisa você se preocupar com isso. Ele cobrará cada um na sua escala. Que Deus nos faça fiéis e abençoados.